Batalhão! Ó! Majestade, está em palácio uma delegação de juízes. Que entrem. Majestade, informo que o povo não está satisfeito com uma nova delegação de marqueses. Eu já enviei uma proclamação ao povo. Majestade, as tropas e o povo não transigirão em suas reivindicações. E querem que o imperador transija. A Constituição me outorga o direito de escolher os ministros. Majestade, graves consequências advirão, majestade. Informe aos amotinados que eu estarei pronto para fazer tudo para o povo. Porém, nada pelo povo. Complica-se a situação, senhores. O povo a quem me dispus a minha própria vida agora se volta contra mim. A paz não mais existe no Brasil. O 1º Batalhão de Artilharia aderiu aos revoltosos. Artilharia. Boa tarde! Tudo bom? Tudo legal? Tudo certo com vocês? Beleza? Bom, primeiro de tudo, meu amigo, dá uma luz pra minha amiga aqui, tadinho, que tá no escuro, ela precisa ser a voz de muita gente. Obrigado. E aí, gente, tudo bem? Boa tarde! Legal, pode ser melhor, né? Boa tarde! Diz uma coisa, vocês são de onde, gente? Vila Isabel. Vila Isabel. Adoro Vila Isabel, cara. Essa é a minha escola de samba. Saquarema também me amava muito. Belfort Roxo eu frequento pouco, mas a galera, todo mundo está muito boa. É isso mesmo? Só tem gente boa isso ali em Belfort Roxo? Gostei de ver. E aí, gente? Bom, hoje nós vamos fazer uma viagem no tempo, né? Hoje nós vamos visitar um cenário muito importante da nossa história. Vocês sabem que cenário é esse? Não, o cenário da independência do Brasil. Qual é o seu nome? Maíra. Maíra, você vai ser... Maísa? Nossa, uma cantora maravilhosa. Maísa, você vai ser minha assistente hoje, beleza? Combinado? Você vai ser minha assistente hoje e você vai participar da festa. Porque é uma coisa que eu vou falar pra vocês. Gente, hoje a gente vai fazer essa viagem no tempo de uma forma leve, divertida, bem-humorada e, por que não dizer, educativa e interativa. Porque vocês também vão fazer parte do espetáculo. Aí a hora que a tia ali tá fazendo assim, meu Deus, não era isso que eu tava planejando. Né? Porque você sai de casa, vou assistir uma peça, agora você é parte do elenco, olha que legal. Ah, não quer não? Mas já era, já tá aqui, já vai. Aceita que nós é. Bom, gente, e essa viagem no tempo, a gente vai começar lá pelos idos do século XIX. Quando a gente fala século XIX, todo mundo pensa imediatamente que é 1900. Mas é o contrário, é 1800, tá? Século é sempre um antes. A gente está no século 20. No século 21, mas é 2023 e só vai virar século 22 quando for 2100 e alguma coisa. Entendeu? Então olha só, gente, começando lá no início do século 19, 1800 mais ou menos, a Europa estava empolvorosa por causa do gênio expansivo e guerreiro de Napoleão Bonaparte. Aí quando eu falo polvorosa,
muita gente deve estar pensando, nossa, devia estar uma festa. Não era guerra mesmo. Era guerra. Tiro, porrada de bomba, correndo, comendo para tudo quanto é lado. Verdade. E aí, o que aconteceu? Dom João VI, que era o príncipe regente de Portugal nessa época, ele ainda não era rei. E aí ele se aliou com quem? Com a Inglaterra. Aliou com a Inglaterra, que era inimiga de Napoleão Bonaparte. O que aconteceu? A Inglaterra invadiu Portugal. E aí, naqueles idos de 1807, a família real e a corte portuguesa teve que ter uma escapada gigantesca para o Brasil. E essa escapada de última hora, graças a esse caráter de urgência, acabou assumindo um caráter de quê? De uma fuga espetacular. E vamos lembrar que nessa época, Dom Pedro tinha apenas 9 anos de idade. Aí você imagina, um cara com 9 anos de idade tendo que sair correndo do palácio onde morava. Aí aquela guerra para todo mundo arrumando as coisas, tendo mais de 60 caravelas vindo de Portugal para o Brasil, quase 15 mil pessoas se mudando de Portugal para o Brasil ao mesmo tempo. Todo esse drama para chegar aqui. Chega aqui, ele não tem uma educação adequada para um príncipe, porque aqui não estava preparado, não tinha professor, não tinha nada. O cara cresceu desse jeito, ou seja, acabou se tornando um homem de comportamento completamente imprevisível. E esse foi só o primeiro passo para a independência do Brasil, porque as raízes da independência do Brasil foram semeadas, foram plantadas lá na Inconfidência Mineira. Criado como um porco no meio de gente ignorante. Queira Deus que esse país nunca precise de ti, senhor príncipe Dom Pedro. Essa aí era Carlota Joaquina, mãe de Dom Pedro. Carlota Joaquina viveu assim o passar dos anos, esperando o momento em que, enfim, o seu filho pudesse ser responsável pelo povo. Responsável pela classe. Insensatez da vida que leva esse rapaz! Irresponsável! Parece-nos um mal devido! Ah, Carlotinha, são apenas coisas da idade. Pedro não é mais criança! E além disso, ele precisa ver se comportar como um príncipe herdeiro, com toda a dignidade que a posição exige. Ainda mais na companhia daquele chamaça Augusto, péssima influência para o príncipe. Tá bom, Carlotinha, tá bom. Vou chamar-lhe as falas. É preciso uma posição mais definitiva, segundo meu marido. Um casamento. Um casamento? Algum assunto sério, pelo que vejo? Pedro, cumprimente teus pais decentemente. A vossa bênção, minha augusta mãe, Dona Carlota Joaquina, rainha de Portugal, princesa da Espanha. Senhor meu pai. Ora, deixa-te de mesuras, que tenho ouvido coisas de ti que me arrepiam até os cabelos. De mim? De ti, sim! De ti! De ti, sim! De ti! Pois não sabem se comportar como um príncipe herdeiro. Não sabe? São falácias ao meu respeito. Tudo isso porque não consegui decorar do latim a declinação. Bem sabes a que me refiro, Pedro! Ah, ela sabe. Mas já tenho preparado o teu castigo. Teu castigo é Casamento. um casamento. Amanhã mesmo, mando Marial para a Europa para arranjar-te uma esposa. Casamento? Casamento. E para ajudar o seu pai. Me ajuda. Ah, meu Deus do céu. Eu sou obrigado, filho mal criado desse. Não invoca teu pai. Tira isso daqui. Tira esse negócio, rapaz. E assim, gente, foram passando. Gente, eram muitas moças casadoras querendo alçar o posto de princesa. Mas a aliança já estava feita. A aliança já estava feita entre a Áustria, Portugal e o Reino Unido do Brasil. Por exemplo, para Portugal, era muito interessante fazer aliança
com a nação que tinha saído vitoriosa da guerra contra Napoleão. E também tinha uma forte presença na Santa Aliança. Agora, para a Áustria, era muito bom firmar uma parceria com um novo reino na distante América, né, que tinha vastas terras. E assim foi feito. Casaram-se Pedro e Leopoldina em maio de 1817. Lindo, né? Mês das noivas. Por procuração. Eles assinam um documento lá e ela outro lá, né? Olha que lindo, que romântico, né? Foram se encontrar só em novembro de 1817. Ou seja, foram... gente, 6 meses! 6 meses para encontrar a fuça do teu marido. Você imagina, não dá nem para saber se deu match, gente. Senhora Maria Carolina Josefa Leopoldina Fernanda Francisca de Habsburgo Lorena, a arquiduquesa da Áustria. Extremamente feliz com esse castigo. Pedro, a situação política do país não está tranquila. Por que não procuras ajudar teu pai? Meu pai teme que eu seja um liberal. E não és? Caluda, se Francisco I descobre o teu pai que você tem por marido, um príncipe liberal. Perdão a introdução, Alteza, mas acho que seria bom se ocupasses mais com as coisas da corte. Ora, Chalaça, meu pai hesita enquanto seus ministros divergem. Uns acham que meu pai deve voltar para Portugal, outros acham que eu devo ir. Pedro, o nosso lugar é aqui. Ainda há muito por fazer. Mas se partirem, com certeza irei junto. Não faças nada que prejudique o nosso herdeiro. Vamos, Chalaça? Siga o seu príncipe, ou melhor, o seu imperador. Pensando alto, gostei disso. Dom Pedro era muito afeito da vida noturna, sabe? E aproveitava todas as noites em companhia do seu grande amigo, o Chalaça, em lugares pouco afamados, na esbórnia mesmo, né? Vou falar a verdade. E o Chalaça, na verdade, ele era filho bastardo de um nobre português. Esse nobre sempre viveu muito próximo do filho, né, que foi filho da empregada, registrado como pai desconhecido. Só que quando esse nobre se casou, ele virou Visconde de Santarém e o Chalaça foi enviado para o monastério de Santarém para ser educado pelos padres. Aprendeu latim, aprendeu mais de 5 línguas, virou um cara muito inteligente. E aos 16 anos, ele descobriu que a família real estava vindo para o Brasil. Aí ele não ficou no Brasil para esperar, ele foi para Portugal para saber o que estava acontecendo. No meio do caminho foi preso pelos franceses. Aí foi preso como espião. Já ia ser decapitado, gente, ia morrer. Aí ele conseguiu fugir nas vésperas da sua decapitação, correu para Portugal, chegou em Portugal, entrou no navio junto com o Dom João e veio para o Brasil. Acredita? Virou melhor amigo de Dom João, conseguiu vários cargos aqui no Brasil, mas a Carlota Joaquim odiava ele. Por quê? O Chalaça sempre levava o Dom Pedro para as baladas mais loucas. Vinhos, violas e bailarinas. Ah, estarei lá.
praia e a Carlota Joaquina armou direitinho pra cima do Chalaça. Fez com que Dom João VI flagrasse o Chalaça aos beijos com uma empregada do palácio. Aí, gente, foi um passo pro Chalaça ser exilado da corte, ter que ficar a 10 léguas de distância da corte. 10 léguas. Você não sabe o que é 10 léguas? Não? Vocês não sabem o que é 10 léguas? Não sabem? É distância. Não sabe quanto são 10 léguas? Nem eu. Nem eu. Passa da minha ideia. Mas ó, posso dizer que é longe pra caramba. É tipo assim, é lá onde Judas ralou o pé, porque a bota e a meia ele já tinha perdido antes. Não, é pior, é depois. É tipo, pra você ter ideia, ele foi se alojar lá na praia de Mauá, em Magé. É longe pra caramba. Mas olha, nessa história toda, Dom Pedro ficou muito chateado com o Chalaça. Mas não foi por causa do exílio, não. Eles continuavam amigos. O que rompeu a amizade é porque o Chalaça ficou insistindo em voltar com a família real para Portugal. Aí o Dom Pedro se sentiu traído e o Chalaça se sentiu... Eu me senti traído, humilhado. Eu, o Chalaça, afastado, tudo parecia bem. Não consegui lugar na comitiva de Dom João VI e fui refugiado, sabe onde? Em Magé. Sabe onde é Magé? Sabe porque ele já contou, né? Mas em Portugal, nada ia bem, né? Estoura a primeira revolução liberal do Porto, né? Ah, e como consequência, a família real teve que voltar para a terrinha natal, né? Mas antes de partir, resolvem deixar Dom Pedro I como príncipe regente do Reino Unido do Brasil. Muito amigos. Nomeio o meu prezado e bem-amado filho, Pedro de Alcântara, para príncipe regente, e como tal, encarregado do governo geral e inteira administração do Reino do Brasil. Vou certo de que o novo regente se haverá como amigo e pai desses povos, cuja saudosa memória carrego profundamente no meu coração. Assinado Rio de Janeiro, 22 de abril de 1821. Assinado Dom João VI, rei de Portugal, Brasil e Algarve. Convido então meu filho. Convido. Senta, garoto. Assinar o documento de regência, responsabilidade. Assina logo. Daqui! Me despeço! Um coração pesado! Para com isso! Chega! Tua permanência no Brasil provocará reações desastrosas em Portugal. Prepara-te! E que Deus te proteja livre de possíveis tramas e conspirações que cercaram teu pobre pai. E minha partida para Portugal provavelmente
seja o primeiro passo para a independência do Brasil. Ouve, pois, meu conselho, Pedro. Se o Brasil se separar de Portugal, põe a coroa sobre a tua cabeça, antes que algum aventureiro faça. Te aperta, vida. Desta terra eu não erro nenhum! Boa! Sentirei falta deles. Com a partida do meu pai para Portugal, será uma tarefa árdua cuidar das nações. Certamente terei o apoio da minha amada Maria Leopoldina. E a partida da família real, vocês acham que resolveram muita coisa? Resolveu muita coisa, né? Não. Exatamente, resolveu nada. As tensões continuavam no auge. Mas Dom João VI, que todo mundo achava que era um bobão, de bobão, ele não tinha nada. Porque ele foi o único monarca que conseguiu escapar ileso de Napoleão Bonaparte. Napoleão Bonaparte, em suas memórias, disse que Dom João VI foi o único que conseguiu enganar. É verdade. E Dom João VI não só conseguiu escapar de Napoleão, como deixou Dom Pedro como príncipe regente do Brasil, fez Dom Pedro se casar com Leopoldina, que era uma mulher altamente estudada e que teve uma vida de recato na Áustria, e para completar trouxe José Bonifácio de Andrade e Silva como seu principal conselheiro. Depois de mais de 30 anos de estudos na Europa, José Bonifácio está de volta e nos será muito útil nessa nova empreitada. E vossas majestades, seria uma grande honra se levassem em consideração as minhas propostas de integração da população indígena à sociedade brasileira. E, é claro, a libertação dos escravos. Isto é um atraso para o Brasil. Vamos com calma, Bonifácio. Roma não foi feita em um dia. Pedro, Sim. fazem quantos meses que teus pais voltaram para a Europa? Diga-me, Stu. Todos esses ataques à coroa portuguesa têm me tirado completamente de ti. É isso mesmo, princesa. Menos de 9 meses depois da partida da família real, as cortes portuguesas exigem a volta do príncipe regente. Mas não dá tempo nem de gestar uma criança. E, gente, a partir daí, tudo aconteceu no turbilhão. É inadmissível essa ordem de retorno a Portugal, Pedro. E seria uma grande prova de fraqueza para o príncipe regente e principalmente para o Brasil. Majestade, não deves partir. O Brasil é o meu lar, a minha casa. Pois bem, Olha aí, gente, olha aí. Momento histórico agora, Momento histórico. se é para o bem de todos e felicidade geral da nação, estou pronto. Diga ao povo que fico. Aê! Ele fica! Ele fica! Ele fica! Ele fica! Ele fica! Ele fica! Ele ficou. Sabia? Ele disse ao povo que fica. Aí vocês acharam que foi tudo isso aí, né? Foi uma alegria só, né? Ele disse ao povo que fica e ficou tudo de boa. Nada disso. Nada disso. Porque estava cheio, gente, de soldados ainda portugueses aqui no Rio de Janeiro. Quando eles ouviram essa desobediência de Dom Pedro, a coroa portuguesa, eles organizaram uma revolta
no Rio de Janeiro. Então vamos fazer essa revolta aqui? Vamos fazer? Eu falei que a peça era interativa. Então é o seguinte, ó. A galera que está aí no fundão, vocês todos são a favor de Portugal. Vocês são soldados de Portugal. Então quando eu falar já, todo mundo vai gritar: Portugal! Portugal! Vai lá, deixa eu ouvir. Só o fundão. Show! A galera aqui toda do meio, vocês na verdade, vocês são o povo brasileiro, que não aguentava mais ter que pagar tributo para Portugal, e desde que a família real veio para o Rio de Janeiro, parou de pagar imposto, só pagava o imposto que era normal daqui da terra. Então, quando eu falar já, vocês vão falar Dom Pedro, porque vocês querem ter o rei de vocês não querem mais ceder a Portugal, certo? Então, vamos treinar a galera aqui do meio, ó. Dom Pedro! Dom Pedro! Dom Pedro! Dom Pedro! Dom Pedro! E a galera aqui da frente, ó, vocês são soldados daqui do Brasil. Então vocês não querem mais receber a ordem de Portugal, vocês querem ser leais a Dom Pedro, mas vocês querem um Estado brasileiro. Então vocês vão gritar Brasil. Vamos lá? Então vamos lá, galera aqui da frente, Brasil. 1, 2, 3 e... Brasil! 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 Legal! Então agora vai ser a revolta dos soldados portugueses no Rio de Janeiro. Vai, Portugal! 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 E o Brasil? Quando eu fizer assim, todo mundo Vocês repararam uma coisinha? Que quando o Brasil, quando começou a gritar Dom Pedro Brasil, ninguém ouvia mais Portugal? Foi exatamente o que aconteceu. Quando começou a revolta, os brasileiros, junto com os soldados aqui, sufocaram os soldados portugueses, que tiveram que se esconder aonde? Alguém sabe? Niterói. Na cidade de Sorriso, Niterói. Ficaram lá escondidinhos até que as caravelas portuguesas pudessem voltar para resgatar os seus soldados. E aí, gente, começou a caminhada largos fáceis, né, para a independência. Mas vamos voltar para a história? Bora voltar para o teatro? Deixa eu ver. Bonifácio, faz o seguinte, pega das pressões. Princesa, as pressões continuam aumentando. O povo exige mais participação. Pedro, é preciso que você vá pessoalmente às províncias em busca de apoio. Nós conseguimos sufocar a revolta dos soldados portugueses aqui no Rio, mas são frequentes as cartas exigindo a presença do príncipe a fim de apaziguar e acalmar os ânimos. Muito bem, Leopoldina, farei como disse. E não se preocupe, majestade. Mandarei comunicado às províncias introduzindo o assunto. Pedro, eu estarei aqui, meu amor, recebendo as principais lideranças. Vai. E assim foram se passando os meses. Dom Pedro viajava às províncias, a busca de apoio, e a cada vez que Dom Pedro viajava, Leopoldina assumia como princesa regente do Brasil. Arrasou, hein, menino? Enquanto isso, José Bonifácio ia construindo as bases políticas para um Brasil que caminhava a passos cada vez mais largos para a independência. Majestade, envie uma mensagem ao príncipe regente comunicando que o povo não está satisfeito com as bases estabelecidas para a formação da Assembleia Constituinte. Exigem mais participação e essa insistência na manutenção da escravidão. Mas fazer o que, Bonifácio? Como fazer? Se a economia desse país é baseada na mão de obra escrava, Mas isso é uma imoralidade. senhores de escravos não aceitarão sem uma compensação. Mas isso nos envergonha perante as outras nações.
E é um atraso para um país que não poderá crescer desse jeito. Um momento que isso aqui é sério. Como eu ia dizendo, esse filho da... O que é isso? Uma carta? Obrigado, majestade. Para santa de que derrota pra você. Sirva-se já, voluntário. Eu quero saber desse papai. Ih, meu Deus! Você leu, mano? Ai, que horror! Ai, que Deus! Ó, gente, ó. Assim, ó. Assim, ó, de sanção pro Brasil. É, vai cortar um monte de privilégio. Ah, meu! A gente tá mandando a família toda real voltar para Portugal. E vai transformar o Brasil numa colônia de novo, gente. Eu não posso aceitar essas ordens. O Brasil não é mais uma colônia. Não há mais como adiar, princesa. Vossa Majestade, neste momento, é a princesa regente do Brasil. Não há mais como adiar. Está em suas mãos. Eu já sei exatamente o que eu vou fazer. Bonifácio, ajude. Naquele dia 2 de setembro de 1822, a princesa Leopoldina convocou uma assembleia extraordinária do Conselho. E nessa assembleia, ela assinou o documento, a Carta de Independência do Brasil. Leopoldina assinou. E essa carta foi enviada para Dom Pedro, que estava em viagem para São Paulo. E o mensageiro só conseguiu alcançá-lo às margens do rio Ipiranga no dia 7 de setembro de 1822. E Dom Pedro, assim que recebeu a carta assinada pela sua esposa, bradou a sua espada e gritou: Independência ou morte! Precisamos formar um conselho mais representativo, com todas as províncias representadas. Acaso queres governar no meu lugar? Dizes à princesa o que fazer a quem pedir conselhos? Estás manipulando a minha esposa. Ela já me veio falar de ideias abolicionistas. Longe de mim querer tomar o seu trono, majestade, mas hás de convir que a sua intransigência torna tudo muito difícil. Está chamando o seu imperador de intransigente! Põe-se daqui para fora, tu e teu irmão! Estão demitidos da constituição deste governo! Ai! Ai! Meu, essa... Mas eles estão achando que foi só a... Gente, essa foi só a primeira demissão dele. Depois foi demitido de novo. É verdade. Essa demissão aí só durou 48 horas, porque os delegados das províncias lá na Assembleia Constituinte exigiram a volta de José Bonifácio para a Assembleia. Mas olha, pelo seguinte, para a constituição dessa Assembleia eram forças completamente opostas. Porque, por um lado, não podemos mais esperar a modernização do país. Precisamos de uma Constituição mais liberal. Não ao poder moderador! Não ao poder moderador! Ajuda aí, por favor. Não ao poder moderador! Não ao poder moderador! Ah, tá bom. Tá, chega. É, porque por um lado José Bonifácio, agora por outro... Está vendo, Leopoldina? Querem diminuir o meu poder como imperador? Eu não vou admitir que tal liberalismo tome conta dessa nação!
Desde que esse fantasma apareceu para atormentar a coroa portuguesa, tudo tem se tornado um inferno. Sinto-me cada vez mais tolhido pelo imperador. Mesmo tendo fomentado as bases para a formação da Assembleia Constituinte, feito um juramento, tentado dar ao máximo de mim, percebo que as minhas ideias liberais não têm terreno fértil neste país. Por isso, juntamente com meu parente, declaro ao imperador a minha demissão. Modestamente, retorno às minhas atividades acadêmicas. E o senhor, meu marido, aceitou? Mas é claro, Leopoldina, precisamos diminuir a sombra desses liberais, dissolvendo de uma vez por todas o Clube dos Andradas. Ganha cada vez mais força a coroa portuguesa, o Partido Português. Ganha força o Partido Português e perde força o Clube dos Andradas. Clube dos Andradas por quê, gente? Não era um clubinho. É porque era o seguinte, a família de José Bonifácio se chamava Andrada e Silva. E muitos deles ocupavam vários espaços do poder. E nessa época, cada um foi começando a ter seu poder esvaziado, até que todos eles foram obrigados a se retirar da Assembleia Constituinte. Totalidade. Mas aí, você acha que foi só isso? Demitiu, né? Demitiu José Bonifácio, seguiu tudo bem. Nada. No Brasil alguma coisa fácil, gente? Então, aí rolou o quê? A revolta na Assembleia Constituinte. E a gente vai fazer o quê? Não dançar não dá. Gostaria muito que todo mundo agora dançasse, mas a gente vai fazer a revolta da Assembleia Constituinte. E ó, de novo, quem teve papel forte aí era Portugal, porque ao mesmo tempo estava tendo Assembleia lá em Portugal, e aí começaram a rolar as discussões. Então a galera do Fundão continua fiel a Portugal. Vocês continuam querendo a volta da coroa portuguesa sobre o Brasil, que o Brasil se virasse colônia de novo. E a galera aqui, ó, vocês estão aqui no corredor do meio, todo mundo está aqui no corredor do meio, vocês vão ser os deputados constituintes. É aqueles que estão lá fazendo as leis, elaborando as leis para o Brasil e tal. E vocês querem, na verdade, um país que seja mais liberal, que tenha comércio livre, que não esteja submetido à coroa. Então vocês vão gritar liberal, beleza? Só a galera aqui do meio, ó, a galera da fileira central. Liberal! 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 E o Fundão Portugal! Liberal! Porque o resto da galera, sem ser a galera da fileira central, vocês são Brasil. E vocês querem o quê? Vocês querem o rei, vocês querem Dom Pedro. Então quando eu falar já, vocês vão gritar Dom Pedro! Dom Pedro! Dom Pedro! Dom Pedro! Dom Pedro! Dom Pedro! E a primeira fileira são soldados brasileiros. E para vocês, ó, o negócio é Brasil. Fechou? Então vamos começar essa revolta. Primeiro, os deputados constituintes aqui, ó, da fileira central. Liberal! 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 Manifestação! Há mais de 24 horas, trancados naquele prédio, cercados de protestos. Protesto!
Nesse dia 12 de março de 1823, 12 de novembro de 1823, a galera, ao meio-dia e 40, esses soldados aqui, representando o Brasil, cercaram a Assembleia Constituinte. Os deputados constituintes que estavam dentro da Assembleia se retiraram em silêncio, sem protestos, para não movimentar mais nenhuma guerra, já que os ânimos estavam muito exaltados e os soldados estavam cercando. Mas mesmo assim não teve jeito. Muitos desses deputados constituintes, saíram de lá presos e muitos deles foram exilados. José Bonifácio, por exemplo, 6 dias depois desse acontecido aqui, teve que se retirar com toda a sua família para um exílio na França. Era preciso colocar ordem, minha amada. Estávamos inflamados com discursos liberais que só atrapalham o processo. Até meses atrás estávamos enfrentando guerras internas. Mesmo que a contragosto de muitos, precisamos de uma Constituição, para que, enfim, sejamos considerados uma nação livre e independente. E a data então é 25 de março de 1824. É promulgada a primeira Constituição brasileira. Nessa Constituição fica decretada a unidade territorial, a divisão do governo entre 4 poderes: executivo, judiciário, legislativo e o poder moderador. Era o poder exercido pelo imperador. Mas nessa época era o 4. E também o voto censitário. Alguém sabe o que é voto censitário? Voto censitário é todo voto que tem algum tipo de censura. Por exemplo, nessa época, por exemplo, mulher não podia votar, pessoas escravizadas não poderiam votar, pessoas que não tivessem grana não podiam votar, quem não tivesse terra não podia votar. Mas olha só que legal, olha quantos nomes a gente passou nesse curto período de tempo. A gente saiu de colônias do Brasil de Portugal, passamos a Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves, e agora, com a primeira Constituição brasileira, nós temos o nosso primeiro nome independente: O Império do Brasil!
voluntária para fazer o nosso trabalho, que foi feito pensando especialmente em vocês, para que a gente pudesse levar um pouquinho da nossa história, história essa que todos conhecem, mas com alguns recortes importantes, de forma humorada, de forma leve, de forma divertida, de forma interativa, que foi orquestrada por Fábio de Sá. Ele também é o nosso historiador. Não pensamos sem antes consultar Fábio de Sá. Vocês viram que é um livro aberto aí, ó, com muito conhecimento. A nossa história traz muita coisa para a gente hoje no presente, muita coisa a gente aprendeu, muita coisa a gente faz questão de trazer para essa época, muita coisa a gente faz questão de esquecer, né? É importante saber esvaziar a cesta para colher novas informações, informações boas para a nossa evolução, para o nosso desenvolvimento. Muito obrigado a todos os professores que trouxeram seus alunos para que pudessem curtir conosco essa tarde agradável, histórica, porém teatral. História de forma cênica, que é onde conseguimos atingir melhor este público maravilhoso com essa idade de informação. Gostaria de agradecer também a todos do Museu Naval. Gostaria de agradecer primeiramente aquele que falou com vocês hoje, antes do espetáculo, que é o nosso idealizador, Marcelo Senra. Este moço que se levanta para falar com vocês é um apaixonado pela história, é um apaixonado pelo passado e pelo que é bom lá de trás para trazer para o presente. Então, como ele já falou muito das navegações com vocês, ele traz a gente, leva a gente nessa grande viagem que é a história. E eu tive um prazer imenso de estar aqui ao lado dos meus colegas, como já tinha dito, Fábio de Sá, ator, roteirista e historiador. Márcio Ricardo fazendo e a querida amiga Helene Cristina fazendo trabalho. E Maria Leopoldina. E Elias Herbert, com Dom Pedro. Aonde eu sento, reflito e aprendo, porque agora eu passo a palavra para Fábio de Sá, que entende da história para vocês. Perguntas, estamos abertos a todas elas, e Fábio de Sá para responder. Bom, gente, obrigado. Olha, gente, primeiro de tudo eu quero agradecer também a Secretaria de Cultura de Estado do Rio de Janeiro, a SESEC, que fez esse edital Retomada Cultural 2, que é através desse edital que a gente hoje está aqui se apresentando para vocês. E eu, antes de abrir qualquer coisa, eu vou contextualizar. A gente começou a nossa história onde? A gente começou com a vinda da família real para o Brasil, né? E começou... Gente, essa vinda da família real, vocês lembram que eu falei lá no início? Era 1807. Mas vocês sabem qual a data que a família real chegou no Brasil? Qual ano? 1808. Gente, pensa só. Para chegar de Portugal no Brasil, era 3 meses de navegação, gente. A família real saiu de Portugal. A família real e toda aquela comitiva de quase 15 mil pessoas saíram de Portugal. Exatamente, eu tive esse mesmo choque quando eu descobri. São 15 mil. Hoje em dia os historiadores estão reavaliando. Dizem que pode ter sido no máximo 10 mil, mas não tem sido. 10 mil pessoas saindo de Portugal ao mesmo tempo para vir para o Brasil. E eles passaram, foi como as coisas foram feitas às pressas, né, de última hora, todo mundo saindo correndo, porque Napoleão estava invadindo Portugal por um lado, eles estavam saindo pelo outro, né? Eles desembarcaram, eles chegaram aqui no Brasil na Bahia. Chegaram na Bahia, a gente estava tendo infestação de piolho nos navios, 1 milhão de doenças, muita gente morreu no caminho. Chegaram aqui, todo mundo debilitado.
Então eles chegaram na Bahia, eles passaram quase 3 meses na Bahia, até chegar no Rio de Janeiro. Aí existe uma curiosidade nessa história, que por causa da infestação de piolho, todo mundo teve que raspar a cabeça. A Carlota Joaquina, que era aí, teve que raspar a cabeça. Aí como é que ela ia chegar de cabeça raspada no Rio de Janeiro pela vez? Ela meteu um turbante na cabeça, desembarcou, né? Acenando, não sei o que, meio bolada, que ela não queria vir. No dia seguinte, no Rio de Janeiro, todas as mulheres estavam usando turbante. Preta porteira, ditadora de moda. Ditando a moda. Aí vocês entendem essa diferença de tempo? Como é que o tempo hoje pra gente é completamente diferente? Hoje uma coisa acontece meio-dia lá no Japão, a gente já tá... 1h da manhã já está repercutindo aqui no Rio de Janeiro e a galera já tem opinião, já está uma coisa absurda. Por exemplo, na hora que a família real volta para Portugal, eles vão embora em abril, né? Eles vão embora em abril, aqui em 1821. Em setembro, chega uma carta pedindo que Dom Pedro voltasse. É aquela cena que a Leopoldina entrega a carta e aí ela pergunta quantos meses fazem que seus pais voltaram para Portugal. Aí o José Bonifácio, realmente faz menos de 9 meses eles foram. Ou seja, pensa só, se uma viagem levava 3 meses, eles viajaram 3 meses, certo? Chegaram lá, para a carta chegar de volta aqui no Brasil, outros 3 meses. Então, na verdade, eles chegaram em Portugal, passaram uma semana, falaram assim, manda o Pedro voltar. E mandaram a carta. Aí chegou em setembro. Aí até chegar a notícia lá de novo que ele não ia voltar, né? Outros 3 meses aí. Entendeu? Só pra gente ter essa noção de tempo, como é que as coisas... E assim, ao mesmo tempo, como esse tempo foi acelerado, apesar de tudo isso, porque olha só, essa volta da família real acontece em abril de 1821, em setembro de 1822 a gente já está independente. Eles também, eles estão exatamente, nós estamos exatamente no local onde isso tudo aconteceu. Aqui ao lado, onde há o Paço Imperial, que foi residência da família real, eles embarcaram aqui na Praça 15. Então, aqui onde a gente está, no entorno de 200 metros, estão todos os feitos, Biblioteca Nacional. Quase tudo isso aconteceu aqui. Realizações de Dom João VI, que deixou um legado para nós, que aqui era tudo charco, então modernizou de certa forma o Rio de Janeiro, e vocês, numa oportunidade, virem e fazerem um passeio aqui, perto da instalação do Banco do Brasil, tem a Casa França Brasil, toda essa área aqui no entorno, tudo isso foram legados de Dom João VI. E assim, só para reafirmar isso que você falou, aquela cena que teve aqui, se é para bem de todos, felicidade geral da nação, diga ao povo que fico, aconteceu aqui do lado. Foi aqui do lado, no Largo do Paço, uma sacada daquela do Paço Imperial. A volta de Dom João, essa despedida chorosa dele e tudo, também foi tudo aqui ao lado. Então, na Praça 15, onde a gente vê hoje as barcas de Niterói e tudo, então nós estamos no berço de acontecimentos do século XIX, então está sendo retratada essa parte da nossa história. Só lembrar vocês que toda essa parte daqui do museu, para lá não tinha, tá? O barco parava ali onde, quando você tem no Paço Imperial, tem tipo um chafariz, ali antigamente era um chafariz, um monolito, o mar batia ali é que onde desembarcava. Isso aqui é tudo aterro que veio depois. Gente, e aí, vocês têm alguma pergunta? Fazer? Você falou agora essa coisa do piolho, me remeteu um pouco lá no livro da Maria Montserrat, fez um cartaz, só que tinha um nome. Aí agora tem uma ligação. Sempre fui péssimo aluno de história dessa literatura, mas eu acho legal isso que está acontecendo para a gente ter os conhecimentos na frente. Eu acho que você passa para a gente. E assim, tem um outro detalhe na história da vida da família real. Galerinha, eu peço a atenção de todos nesse momento, pois uma pergunta que está sendo feita para o historiador. Pode ser a curiosidade de vocês também, através de cada pergunta, mais conhecimento adquirido.
tem uma outra parada também que tem esse detalhe do coisa. Você imagina 10 mil pessoas vindo de Portugal para cá, não tinha essa estrutura aqui. Onde é que ia abrigar essa gente toda? Né? Onde é que todo mundo ia parar? Sabe o que aconteceu, gente? Os agentes do governo, da coroa, foram passando nas casas e marcando na porta. Tipo, amanhã você sai daí, porque eu vou entrar, não abre aqui. Pode estar fora, né? Todo mundo foi expulso de casa. E essas pessoas foram para onde? Aí começa o problema da ocupação urbana. Pra rua da amargura. Mas as pessoas se sentiam honradas. Sim, E sim. recebiam como visita. Existem esses dois lados, né? Tem aquele lado que é a minha casa foi escolhida para abrigar o coisa que até nesse filme mesmo, Carlota do Joaquim, isso acontece, né? Que a mulher que cede a casa para Carlota é uma licença poética, né? Que acontece no filme, ela se sente extremamente honrada. Mas eu acho que assim, a grosso modo, quando você pensa, porque a gente está pensando muito nesses imóveis aqui, dessa região mais próxima aqui do centro da cidade, na Praça 15, que era um pouco mais nobre. Mas a grande corte foi remanejada lá para a Praia do Caju, né, que é onde depois a corte toda foi se alojar mesmo, foi lá para o lado da Praia do Caju. E ali não era exatamente... Inclusive, onde o João Cis tomou seu primeiro banho. Não teve o carrapato que está ali infeccionando ele, tanto que tem a casa de banhos ali Então, no bairro de Caju. E o Caju era muito ocupado por muitos pescadores, né, uma galera um pouco mais humilde. Então também rolou esse problema, né, um problema de ocupação. Mas a minha conta, eu também sou historiador, mas assim, eu sou estudioso desse assunto. Eu tenho que me aprofundar um pouquinho mais. Mas você sabe como você que é historiador, que está dentro desse projeto, está quase finalizando ali em São Cristóvão a reforma da casa da Domitila do Castro. Foi essa E eles têm um projeto também muito presente. Inclusive, teve uma ligação com o Chalaça muito grande. A gente não quis retratar essa parte. Cenas para o próximo capítulo é o Grito 2, que na verdade será o Berto. Vocês viram que nós paramos aqui ó, na data de 25 de março de 1824, ou seja, em 25 de março do próximo ano, nós teremos os 200 anos da nossa primeira Constituição. Pode falar alto. Constituição. Exatamente. Então, nós estamos dando esse breakpoint aqui, esse gostinho de quero mais, porque nós prevemos a nossa última Constituição. Alguém se lembra do doutor Ulisses Guimarães, eu estava presente nisso, em 1988. Ou seja, nós estamos celebrando 35 anos, foi não? Tem escola precisando ler? Só para finalizar, então, eu quero agradecer a presença. Então, nós estamos abrindo esse espaço para criarmos exatamente uma discussão com o jovem, que ano que vem teremos eleições municipais para deputados. Oi? Nossa equipe, isso, nossa tripulação do Corsaro, estamos preparando exatamente isso para discutir com o jovem que está com 16 anos, que já pode, vocês aí atrás, alguns têm, que já podem votar. Então a gente poder colocar ele, que é hoje a nossa Constituição e que foi a nossa primeira Constituição. Então, dá um gostinho de continuar. Agradecimento aqui. Vai a escola que precisa? De Saquarema. Antes que Saquarema Pode nos acender a deixe, luz da cá, por favor? nós vamos agradecer aos profissionais que compõem a nossa equipe grandiosamente, que é Vou mandar ver aqui, ó. A Beatriz aqui que está filmando a gente, uma salva de palmas. O nosso iluminador e parte de som. A nossa Alexandra. Cadê Manuela? Manuela está aqui, ó. O nosso designer Mano Max aqui. Cadê o fotógrafo? Marcelo está aqui que vai tirar uma foto da gente agora. E a nossa intérprete de
Libra. Quem quiser acompanhar a gente nas redes sociais, @o Corsário Carioca, ok? Só seguir a gente lá. Esse aqui é meu filho Bruno, que além de ator, é formado em gastronomia, cuidou da parte de alimentação. Então, eu vou ter avô também, graças a Deus.